Bem-vindos! Após uma semana de bastante correria, com 2 palestras, uma noite de autógrafos com o Eduardo Spor, vamos falar um pouquinho hoje sobre expressões regulares. Vou me basear aqui com exemplos que vamos estar utilizando a partir do site do piazinho.com.br. Esse site, piazinho.com.br, é do meu amigo Aurélio, né, que vocês podem estar seguindo ele inclusive aqui pelo Twitter, @Aurélio. Ele escreveu o livro de expressões regulares, um ótimo livro para vocês estarem adquirindo aí e para estarem aprendendo sobre expressões regulares. Então, aconselho bastante vocês comprarem esse livro. Eu tenho ele aqui na minha 3ª edição, né? Esse tutorial não está sendo patrocinado, eu só estou aproveitando o gancho aqui para dar uma força para o amigo. É um ótimo livro, já está na 3ª edição. Procurem no site da Novatec. Se vocês já acessaram inclusive o site do Café com Java, viram que na palestra a gente conseguiu aí um desconto de 20% para qualquer um que use o código Univille lá no site da Novatec. Então qualquer livro você utilizando o código Univille, você tem um desconto de 20%. Então acessem lá, procurem sobre expressões regulares e aproveitem esse descontão aí que vai ter. Tá aqui, né, o livro de expressões regulares 3ª edição do Aurélio. Se vocês comprarem, acessarem com o código da Univille, certo? Código Univille, vocês poderão comprar o livro de expressões regulares. Vamos começar. Então, tirando do próprio livro do Aurélio, o que são essas expressões regulares e por que vale a pena de você conhecer essas expressões? Basicamente, elas servem para você dizer algo abrangente de forma específica, definindo seu padrão de busca. Você tem uma lista, finita ou não, de possibilidades de casamento. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, nós vamos utilizar o exemplo aqui do próprio site do Piazinho. Esse exemplo aqui foi criado pelo Aurélio e ele trabalha com qualquer expressão regular que a gente queira testar. É bem legal de estar fazendo testes. Se você olhar aqui embaixo, você tem um anterior e um posterior para você estar vendo outros exemplos que existem no próprio livro. Aqui, no primeiro exemplo, como é que funciona? No campo texto original, você vai estar colocando o texto que você vai estar averiguando com as expressões regulares. Aqui na parte verde, em cima, você vai estar colocando a sua expressão regular a ser testada. E aqui no canto direito, ele vai te dar respostas que ele encontrou. O que houve o casamento na palavra. Então notem, a primeira expressão regular que a gente tem aqui é o caractere ponto. Então, o que significa o caractere ponto? Aqui são palavras normais, uma palavra chamada fala, e o ponto diz que pode ser casado com qualquer coisa que venha depois do ponto. Então, nessa situação aqui, ele vai casar a palavra fala, seguida da próxima letra ou símbolo, seguido da palavra, seja ela qual for. Notem que o ponto ele casa somente a próxima letra depois da palavra ou expressão indicada na parte esquerda. Ele sempre vai casar a próxima letra. Então imagine que você tenha um determinado texto que você recebeu de uma variável, um determinado campo que você queira averiguar o que a pessoa digitou ou mesmo validar datas, horário, número de IP, nome de pessoas, endereços de e-mail, endereços de internet, nome de usuário e senha, declaração de uma função, dados numa coluna, tags, elementos que estão entre determinadas tags, campos específicos de um texto, números de telefone, RG, CPF, cartão de crédito, dados que estão apenas no começo ou no final de uma linha. Óbvio que nesse pequeno tutorial não vai ter como a gente abordar todos os caracteres, né? Mas a gente vai dar uma brincada com essas expressões. Esse aqui primeiro que vocês conheceram foi o caractere ponto. Seguindo aqui o exemplo do Aurélio, você tem um N, um ponto e um O. Esse N, ponto, um O, então ele casa qualquer coisa que seja depois do N, né? Ele casa tanto como não, com acento, sem acento, não com acento aqui de novo, sem acento. Só que o ponto ele serve para a gente ter uma base inicial de como funcionam essas expressões regulares, também mostra como a gente deve ter cuidado, porque como o ponto casa alguma coisa e digamos, por exemplo, você queira só as palavras não com ou sem acento, se você digitar, por exemplo, NSO, aqui ele também vai estar casando, entendeu? Porque ele casa qualquer coisa depois do N. Se eu quisesse realmente casar só palavras não com ou sem acento,
você poderia estar utilizando uma lista. A lista, ela serve para dizer que você casa com qualquer um dos elementos que estejam dentro da lista, ok? Só que eu estou botando aqui no lugar errado. É aqui, ok? Então notem, no caso se eu quiser só palavras que sejam não com ou sem acento, eu vou estar utilizando dessa maneira. Como eu expliquei, a lista serve para você estar validando apenas elementos que estejam ou não dentro dela. Aqui mais um exemplo com ponto, que está casando tanto com letra T com letra minúscula ou maiúscula, só que se eu colocar aqui, por exemplo, B claro, ele também casa, porque o ponto casa qualquer coisa. Mesmo exemplo com ponto, que casa com todas as palavras, mas é a mesma situação, como ele casa com qualquer coisa, nós teremos problemas. Aqui ele casa com qualquer um desses formatos de data e hora, pode ver, mas é aquele mesma situação. Ó, vários exemplos com ponto. Aqui ele começa a abordar a questão das listras. Então notem, se eu quiser casar, selecionar somente, retirar por exemplo de uma frase somente as vogais de uma frase, você coloca as vogais dentro de uma lista. Isso aqui ele está refazendo, né? Ó, outro exemplo, que nem aquela que eu falei do horário. Em vez de você botar o ponto, eu só quero selecionar horários que tenham, que nem por exemplo, sejam seguidos de ponto ou se não de 2 pontos. Aí, ó. Ok? Ele não vai selecionar os outros padrões. Somente números. Isso. Aqui já entra um caractere novo para a gente estar discutindo. Aqui você está validando para selecionar somente os elementos de 0 até 9. Mas você não precisa colocar 0 até 9. Para você colocar isso, você usa o barra dentro da lista, certo? A tracinha dentro da lista. Então você está dizendo o quê? Aqui com a barra, ela está dizendo que você quer selecionar todos os elementos que sejam números que partem de 0 até 9 e não precisa colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você coloca a faixa inicial, que seria o 0, o traço e a barra dentro da lista. Digamos que eu queira só os números de 3 até 9. Se eu colocar de 3 até 9, ele não vai selecionar mais o número 2. Aqui também, pessoal, uma diferença que vale a pena ser notada. Notem que aqui a gente tem uma faixa que faz de A até Z dentro da lista, então ele seleciona qualquer letra de A até Z. Mas reparem que aqui na palavra, como ele está mostrando aqui para nós o resultado, ele não selecionou nenhuma letra A ou qualquer outra letra que esteja em letra maiúscula. E realmente a letra maiúscula respeitada nessa situação. No caso, se você quiser selecionar também as com letras maiúsculas, você poderia estar colocando dessa maneira. Ou, se você quiser somente as letras maiúsculas, dessa maneira. É o que ele mostra aqui, provavelmente, nos próximos exemplos, né? Até F. Ó, então aqui ele está selecionando todas as palavras e números, ou seja, de A maiúsculo até Z maiúsculo. Vale lembrar que esse de A a Z aqui, pessoal, ele insere alguns caracteres especiais. Qual caracteres exatamente você pode estar vendo no livro. Então ele está selecionando também todos de A a Z com letras minúsculas e todos os números de 0 até 9. Ok? Aqui ele está selecionando e mostrando o poder da barra. Como é que funciona? Notem que a barra só tem aquele significado dentro da lista se ele tiver entre uma faixa inicial e uma faixa final. Se você coloca ele no final, como ele colocou aqui, ele não passa nada mais do que um traço normal. Por isso que ele conseguiu selecionar o traço aqui, beleza? Aqui é o que a gente chama barra de escape. Essa barra aqui, ele está dizendo o quê? Ele está escapando esse símbolo de colchetes posterior aqui. Ele está dizendo, quando ele usa essa barra aqui invertida, essa barra não significa o fim da lista, e sim que eu quero que ele selecione somente os colchetes dentro da lista, ou se não as barras. Então, qualquer caractere especial que tenha algum significado dentro da lista e que você não queira que ele seja interpretado dessa maneira, queira realmente selecionar aquele caractere, como foi o caso aqui, você escapa ele utilizando a barra. Outra situação para selecionar caracteres especiais. Notem que aqui também ele está utilizando uma faixa que vai desde o caractere 2 pontos até o caractere ou arroba. Dentro desses caracteres especiais, como ele bota uma lista aqui, vocês podem notar, ele começa lá no ponto de exclamação.
Estão vendo? E vai até o arroba. O primeiro caractere dentro dessa que abrange essa lista de caracteres especiais começa com o ponto de exclamação e vai até esse Y com tema, que eu não sei o nome. Caracteres de A a Z. Lembra que eu falei para vocês que alguns caracteres de A a Z abrangem também alguns símbolos? Ó, ele acabou de mostrar aqui para nós. Dentro dessa faixa de A maiúsculo até Z minúsculo, aqui como ele mostra, entram os seguintes caracteres, como vocês podem notar. Então, cuidado na hora de montar as suas expressões regulares, nas validações de somente letras, por exemplo, cuidar que eles abrangem esses caracteres. Isso. O upper aqui, pessoal, eu não vou mostrar porque eu não gosto muito dessas expressões que ele utiliza aqui, porque não é um padrão em todas as linguagens, é só algumas linguagens que funcionam, outras não. Como não é um padrão, você procura a linguagem que você está utilizando e procure saber sobre esse upper, tem o alpha, o nan e vários outros que você pode estar lendo. Ou compre o livro do Aurélio que você vai estar sabendo. Aqui nós temos mais um caractere novo, operador novo, na realidade, eu sempre falo caractere, mas no caso aqui significaria operador, que é o interrogação. O interrogação é como se fosse o condicional, ou seja, ele pode ou não ser seguido de uma determinada letra. O S aqui ele é opcional, então ele seleciona se tiver ou não a letra S. Nota que nesse caso ele funciona com a letra anterior ao operador. Então ele seleciona tanto o onda aqui sem o S como com S. É o condicional. Pode ou não ter. Esse é o significado do operador de interrogação. Mesma coisa, pode ou não ter. Dentro de uma lista ali temos o R, ou seja, ele pode ou não ter o R ou a exclamação. Ok? Dentro da lista. Um outro exemplo, ele seleciona todos os que tiverem dentro dessa lista, ok? Todos os elementos que tenham antes a barra ou não. O próximo caractere é o asterisco, e o asterisco funciona da seguinte maneira: ele seleciona qualquer for a repetição, quantas vezes for, desde que o mesmo valor apontado aqui anteriormente, até encontrar o ponto de parada dele, no caso aqui o 0. Independente de quantos sets eu tiver aqui, ele vai iniciar no 7 até chegar ao 0. Qualquer coisa que eu coloque antes, assim funciona o asterisco. Posso ir colocando, acrescentando sets, ele vai selecionar toda essa faixa até encontrar o ponto de parada dele. Notem que eu estou falando sempre do mesmo elemento. Se eu coloco um outro elemento qualquer, ó, tudo que vier antes daquele set, ele não seleciona mais. Então tem que existir uma repetição daquele mesmo elemento. Se eu quiser colocar que ele selecione qualquer coisa entre esse valor inicial e esse valor final, eu botaria aqui o ponto, né? Porque o ponto é o qualquer coisa. Então eu quero dizer o que aqui para ele, colocando o ponto e o asterisco? Seleciona qualquer coisa dentro dessa faixa até tu encontrar o 0. Tá vendo? Ele seleciona qualquer coisa. Acabou, chegou no ponto do final dele aqui, ele seleciona, ele para de selecionar. Mais alguns exemplos, utilizando o caractere. Aí, ó, com asterisco. Ó, o ponto com asterisco, que eu já tinha mostrado para vocês ali antes. Aqui também, ele selecionando uma palavra, uma frase que começa com relatório e termina com amanhã. Então, qualquer coisa que tiver entre essa faixa, ele vai selecionar. Com uma data, tudo até o final da palavra que você quiser encontrar. E aqui, mais um, como vocês podem notar. Chaves. As chaves aqui ele indica o número de vezes que ele pode repetir. Então, que nem por exemplo, ele vai selecionar 7 repetido de 1 até 4 vezes. Nota que ele colocou letra 4. Se eu colocar 5 vezes, ele está sempre selecionando só até 4 vezes. Nota que ele está botando aqui bem suave um separador que ele seleciona só de 4 em 4 vezes. Para ficar mais claro aqui para vocês, mais visível, eu vou botar de 3 a 4. Isso. Então ele só seleciona se tiver repetições de 3 a 4. Por isso que aqui ficou de fora. E para isso que servem as chaves, para você limitar. As chaves não precisa, o funcionamento dela não precisa ser exatamente assim. Pode ser apenas com um determinado número. Nota que ele separa aqui de 3 em 3. Pode ser, por exemplo, de 5 em 5. Isso, de 1 a 3. De 3 até o infinito, ou seja, aqui nessa situação, como é que funciona? Se eu botar x ou x ele não funciona, e a partir de 3x para opa, que eu tô botando maiúsculo, por isso que não tá dando certo. 2 não funciona, de 3 para frente, ó, ele junta tudo num único grupo, ó. Tá vendo que ele não bota aqueles pequenos separadores agora a mais. Tendo ou não tendo x, ó, nota que ele já seleciona aqui.
Aqui, pessoal, o chapeuzinho, o circunflexo, para falar bonito, ele tem uma função especial quando ele é colocado na frente da expressão regular. Ele funciona da seguinte maneira: se você quiser selecionar uma determinada palavra ou letra, número ou caractere especial, mas quer que esse caractere especial obrigatoriamente só seja selecionado quando ele estiver no começo da frase, você coloca o circunflexo na frente tanto de uma lista ou de uma determinada letra ou palavra ou expressão. Então ele só vai selecionar aquela determinada letra se ele casar, no caso com a expressão, e ela tiver no começo da frase. Caso você queira que esteja no final, no final da expressão, você vai botar o cifrão. Então, ele só vai selecionar aquela determinada letra se ela tiver no final da frase. Ela não estando no final, nota que ele não seleciona. Ó, mais alguns exemplos. Ok. Ah, mas ele está no final, exatamente. Ele está no final e ainda por cima ele está escapado. Isso quer dizer o quê? Que aqui ele não está trabalhando como um operador. Se ele tiver escapado da seguinte maneira, ele está dizendo que ele é um símbolo normal, é uma letra normal, e não um metacaractere, um operador da expressão regular. No começo tem que começar com um acento circunflexo no começo da frase. Então por isso que aqui ele está escapado. No final da frase, por isso o cifrão. Ok, qualquer coisa ele seleciona no final da frase, ou seja, qualquer coisa, porque ele está usando ponto. Mais um exemplo, qualquer coisa que esteja no começo da frase de 20 até 60, ou seja, de 20 até 60 atributos consecutivos, ele vai selecionar. E também o inverso no final da frase para o começo. Então era isso, pessoal. Uma breve introdução a expressões regulares. Já tem bastante metacaractere para vocês decorarem aí como é que funciona. Só queria fazer uma abordagem inicial. Eu não vou fazer nenhum exemplo aqui montado específico para Java, que você pode estar utilizando isso aí para várias linguagens, mas se procurar aí expressões regulares Java, expressões regulares PHP no Google, vão ter vários exemplos aí para como vocês montarem. No livro do Aurélio também existe para várias linguagens, inclusive para PHP e para Java também, para quem estiver trabalhando com Python também vai ter, é só vocês se divertirem. Não é um livro caro, é um livro barato, ainda tem um descontinho do código que eu comentei com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.